Irmãos, o diamante é uma pedra muito bela, rara e valiosa. E como tal, vira o sonho de consumo de muitas pessoas, especialmente das mulheres que sonham aí ter um diamante como uma de suas joias da coleção. Entretanto, como é uma pedra muito preciosa, rara e valiosa, a esmagadora maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar. E aí, esses talvez maridos que queiram agradar as esposas se valem de um recurso muito usado, o de comprar uma réplica, de comprar uma pedra falsa. Isso acontece porque a olhos comuns quase não há diferença. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas aqui, eu, inclusive, não sei diferenciar um diamante verdadeiro de um diamante falso. Não saberia, irmão, se você colocasse diante de mim. Eu pegaria os dois, mas eu não saberia distinguir. Acontece que existem homens que conseguem ver a distinção, a diferença de um diamante falso e de um diamante verdadeiro à distância. Homens que passaram a vida inteira identificando e avaliando essas pedras, conseguem em uma fração de segundos dizer se uma pedra é verdadeira ou se uma pedra é falsa. Este contraste entre verdadeiro e falso é apresentado neste texto. Só que o objeto aqui não é uma pedra preciosa, mas são os discípulos de Jesus. O contraste entre os falsos discípulos que desprezaram a verdade de Cristo, o abandonando, e os verdadeiros discípulos, que são aqueles que permanecem com ele. Sob este tema, nós iremos ser exortados nesta palavra: verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Sem meios termos. Verdadeiro ou falso? A primeira verdade nós encontramos no verso 66. Vamos ler? Leia aí novamente em sua Bíblia. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Esse texto que nós lemos é o resultado de uma série de eventos, de uma série de acontecimentos. Ele é a última cena de um grande ato que começou no capítulo 5, no primeiro verso, onde Jesus sobe para Jerusalém para a festa dos judeus. Logo em sua chegada, ele cura um enfermo. Volte aí no capítulo 5, para a gente entender um pouco mais. Então, ele cura um enfermo, e a notícia daquela cura maravilhosa de um enfermo que estava ali há 38 anos, logo corre nas redondezas, e como possivelmente a festa da Páscoa estava próxima, Jerusalém estava cheio, então rapidamente as pessoas ficaram sabendo que Jesus havia curado um homem. E no capítulo 6, no verso 2, nós vimos que numerosa multidão seguia a Jesus por causa dos sinais e da cura que ele tinha realizado. Então, diante destas multidões, Jesus faz a multiplicação, a famosa passagem da multiplicação de pães e peixes. E a comoção diante de tamanho milagre foi tão grande que eles queriam proclamar Jesus como um rei. É isso que nós vemos aí no verso 15, onde diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, Jesus estava neste momento gozando de plena popularidade entre as pessoas. Multidões o seguiam, discípulos o seguiam. Ele causava inveja na liderança judaica. Jesus estava ali como uma estrela, sendo seguido por várias pessoas. Entretanto, Jesus sabia que aquelas pessoas não o seguiam por quem ele era, mas o seguiam por causa dos pães e dos peixes, por causa dos benefícios próprios. E é isso que ele relata no verso 48 a 51. Aliás, no verso 26, onde ele diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste
dos pães e vos fartastes. Aqueles homens queriam benefícios próprios. Eles seguiam a Jesus porque Jesus lhes dava, cumpria a expectativa, supria a expectativa do coração deles. Só que a partir deste momento, do verso 26 em diante, Jesus começa um discurso mostrando o nível de comprometimento que ele exigia daquelas pessoas, daqueles seguidores, que não era simplesmente de estar ao seu redor, de estar em volta dele, andando e o seguindo para cumprir expectativas do próprio coração, mas o nível de compromisso que Jesus exigia era o de comer o verdadeiro pão do céu, e o verdadeiro pão do céu era o próprio Cristo. Portanto, aquele que comesse deste verdadeiro pão do céu, viveria. É isso que nós vemos agora sim no verso 48 a 51, onde ele diz: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Esse discurso não foi bem aceito. Até aqui Jesus gozava de prestígio e popularidade, só que quando ele quebra, ele representa uma ruptura entre os rudimentos e as sombras do Antigo Testamento, ou seja, aqueles homens judeus desde o nascimento teriam que ver em Jesus o cumprimento e a realização das coisas que foram prometidas e abandonar as coisas antigas, as coisas do passado, abandonar as suas velhas crenças, abandonar aquilo que havia no Antigo Testamento, porque aquilo que havia sido prometido chegou. Quando eles encontraram com esse cisma, onde eles deveriam abandonar uma coisa, eles de fato abandonaram, mas não aquilo que lhes era caro, não aquilo que eles consideravam precioso, que era a religião judaica, mas eles abandonaram a Jesus. Eles abandonaram a Jesus. Eles murmuravam. No verso 60, diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E o nosso texto, do verso 66 em diante, revela que esses homens abandonaram a Jesus. O discurso foi pesado demais. Eles não estavam dispostos ao nível de comprometimento que Jesus exigia. Eles não estavam dispostos a abandonar nada. Eles não estavam dispostos a abandonar as suas crenças por Cristo. Quando o autor diz que os discípulos o abandonaram, ele deixa muito claro que, apesar de haver ali sim uma multidão, quem abandonou a Cristo não foi somente aquelas multidões, mas homens que provavelmente seguiram a Jesus desde o princípio do seu ministério. Às vezes nós temos a impressão de que Jesus sempre sofreu oposição e escárnio de todos, mas essa não é a verdade apresentada no Evangelho. Ele sempre sofreu oposição da liderança judaica, dos fariseus, dos sacerdotes, isso sim, mas da população de forma geral. Durante uma grande parcela do seu ministério, ele foi cercado de pessoas que queriam ouvir o que ele dizia. Só que aqueles homens achavam que ele era só mais um mestre, que ele era só mais um que sabia interpretar bem a lei. Mas Jesus era muito mais do que isso e exigia um nível de comprometimento muito maior do que esse. Por isso, os seus próprios discípulos, aqueles que um dia se dispuseram, se levantaram e falaram: eu vou seguir a este mestre, o abandonam. E não fazem isso de forma gradual, mas fazem de uma vez. Se levantam e saem, deixando para trás Jesus. Além disso, diz que eles já não andavam com ele. Isto é muito significativo, porque nesta época, a principal característica de um discípulo era justamente a de andar com o seu mestre. Não existia essa dinâmica ainda no período bíblico de uma sala de aula onde um professor fica, mas era na caminhada, era no dia a dia, era na vida que acontecia essa relação
de mestre e discípulos. Então, quando o autor diz que eles já não andavam com ele, o que ele deixa claro é que aqueles homens já não tinham o interesse de ser discípulos de Jesus. Eles não abandonaram a Jesus, falando assim: muito obrigado, Cristo, por tudo, por todos os ensinamentos, continuo gostando do Senhor, continuo apreciando, continuo tendo um objetivo em comum, mas agora nós vamos tomar caminhos diferentes. Não foi isso que aconteceu, pelo contrário, eles voltaram para trás, eles abandonaram e deixaram bem claro que eles romperam a relação que eles tinham com Cristo. Eles não queriam mais ser os seus discípulos. E é por isso que nós vemos nesse versículo que os falsos discípulos abandonam a verdade. Os falsos discípulos abandonam a verdade. Eles não suportam a verdade. O que nós lemos neste verso reflete a parábola do semeador, aonde Jesus diz que eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e a terra, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqueles homens não estavam dispostos a abandonar o que tinham, a abandonar aquilo que eles carregaram a vida toda. Eles não estavam dispostos a abandonar a compreensão que eles tinham acerca da religião. Enquanto Jesus falava da lei e falava das profecias, eles o escutavam, eles o tinham como mestre. Mas quando Jesus se colocou como superior aos rudimentos, como superior ao maná, como o verdadeiro pão vivo, eles falaram: não dá para mim. Então, eles abandonaram a Cristo. Diante da ação desses homens, que um dia foram discípulos, seguidores de Jesus, levantemos algumas questões, irmãos. O que você está disposto a abandonar para seguir a Jesus? Você abriria mão de tudo por Jesus ou abriria mão de Jesus por tudo? Você abriria mão da sua convicção política, da sua convicção ideológica, da sua convicção acerca da religião, diante das verdades apresentadas por Cristo? Esta semana aconteceu algo interessante, triste, mas interessante. Eu não sou muito de entrar em discussões de Facebook, não gosto, mas às vezes tento contribuir também através dessa ferramenta. Então, essa semana, uma moça se dizia cristã e feminista. E eu, através de alguns argumentos bíblicos, textos bíblicos, tentei mostrar a ela que não era necessário levantar-se bandeiras ideológicas para defender as pessoas, mas que o fato de ser um verdadeiro cristão era suficiente para cobrir todas as enfermidades da sociedade. E o que ela disse me chocou muito, porque ela disse que o cristianismo já não é relevante, que é necessário se levantar, sim, bandeiras, como o feminismo, entre outras. Algumas pessoas não estão dispostas a abrir mão de suas convicções diante das verdades de Cristo. Você está disposto? Você está disposto a abrir mão de um pecado de estimação, de algo que você carregou a vida inteira, mas que diante daquilo que Cristo oferece, você entende que já não tem espaço, ou é um ou é outro.
os verdadeiros, os falsos discípulos, aliás, eles sempre vão tomar a decisão de abandonar a Cristo, porque não querem abandonar as outras coisas. Esse texto nos mostra que esses não são verdadeiros discípulos. Mas esse texto mostra também o outro lado da moeda. E é isso que nós vemos no verso 67 a 69. Veja aí na sua Bíblia. Assim está escrito: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A pergunta de Jesus no verso 67 não foi uma pergunta de alguém que havia acusado o golpe, de alguém que havia assim entristecido, ou seja, Jesus não se volta para os 12, e o termo aqui é usado pela primeira vez em João para representar aqueles homens que foram chamados exclusivamente por Jesus, para o fim específico de o seguirem, de serem os seus discípulos, de serem os homens através do qual Jesus faria a sua obra em seu ministério. Esse termo aqui diferencia, então, os 12 dos discípulos anteriores que haviam abandonado. Então, quando Jesus se dirige aos 12, ele não faz com uma voz chorosa, como que ele perguntasse: não é possível que até vocês vão me abandonar? Não, pelo contrário, Jesus sabia aqueles que criam. É isso que nós vemos no verso 64, veja aí na sua Bíblia, onde ele afirma: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia quem não cria e também sabia aqueles que acreditavam verdadeiramente. Portanto, Jesus sabia do coração dos 12. Então, quando ele pergunta: vocês têm o mesmo desejo que eles? Na verdade, Jesus dá uma oportunidade aos seus discípulos do círculo mais restrito de expressarem externamente aquilo que acontecia internamente em seus corações e que Jesus conhecia. E a resposta de Pedro é apresentada no verso 68 e 69, e se divide também em duas partes. A primeira delas, no verso 68, há uma coisa interessante a notar que Pedro se coloca aqui como representante dos 12. Ele usa a primeira pessoa do plural, para onde iremos, e não para onde irei. Ele diz: nós temos crido, e não eu tenho crido. Então, Pedro também, ele se coloca ali como um representante dos verdadeiros discípulos, daqueles que são fiéis. E a primeira parte da resposta, no verso 68, Pedro pergunta: para quem iremos? Para quem iremos? Pedro apresenta aqui a sua total dependência de Jesus. Notem que ele não fala para onde iremos, porque o que importava para Pedro não eram as circunstâncias, não era o ambiente, não eram as coisas que estavam ao redor, mas era uma pessoa, a saber, Jesus. Para quem iremos? E a dependência de Pedro, a pessoa de Jesus, tinha um motivo também. Ele diz: tu tens as palavras da vida eterna. Pedro reconhece que Jesus não somente falava as palavras de vida eterna, mas ele possuía as palavras de vida. As palavras de vida eram dele e dele fluíam, de forma que não havia outra pessoa que pudesse entregar aquelas palavras, senão o próprio Cristo. Pedro faz aqui algo que poderia ser ilustrado como se você tivesse uma doença terrível, mortífera, e você soubesse que somente uma pessoa no mundo tem um antídoto dessa doença.
e você luta com todas as forças para chegar a esta pessoa. E os outros que estão em volta perguntam, mas por que você não procura em outro lugar? E você diria, não tem outro lugar, só esta pessoa tem um antídoto. Pedro reconhecia que só Cristo tinha a solução real para o problema do homem, que é o pecado. Porque com o pecado entrou a morte, a condenação, mas Cristo tinha as palavras de vida. É por isso que ele pergunta, para onde iremos? Não há ninguém, não há mais nenhum que possua estas palavras, palavras de vida. Enquanto estas mesmas palavras eram recebidas como duras, difíceis de serem ouvidas pelos falsos discípulos, pelos verdadeiros discípulos, elas eram essenciais, elas eram como fontes de água para o sedento. E no verso 69, a segunda parte da resposta, veja aí na sua Bíblia. Está escrito, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ao afirmar isto, Pedro demonstra que aquilo que havia acontecido no passado ainda estava ali. Aquela ação realizada, aquele sentimento, aquela crença, aquele conhecimento acerca de Jesus começou anteriormente e nada havia mudado, mesmo diante da mudança de popularidade de Jesus, mesmo diante dos intempéries da caminhada, eles ainda criam e ainda conheciam que Jesus era o Cristo. Que Jesus era não um homem santo da parte de Deus, não um homem que se conduzia convenientemente de acordo com a vontade de Deus, mas que Jesus era o Santo de Deus. A confissão de Pedro aqui reflete outras confissões que ele mesmo proferiu, que estão relatadas nos outros evangelhos, por exemplo, no evangelho de Mateus, onde Jesus pergunta aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro deixa claro que para ser um verdadeiro discípulo, é necessário conhecer o Mestre. Enquanto os falsos discípulos abandonam a verdade, os verdadeiros discípulos reconhecem a dependência da verdade, e a verdade é Cristo, como ele mesmo diz. Diante disso, mais algumas perguntas. Você reconhece a sua dependência de Jesus Cristo? Ou você acha que ele é só mais um caminho, dentre vários possíveis? Como diz o ditado, todos os caminhos levam a Deus. Mas isso não é uma verdade, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Então, quem é Jesus para você? Jesus é um mestre? Um homem que foi influente há muitos anos atrás? Um revolucionário que brigava e que lutava pelas minorias? Ou Jesus é o Santo de Deus? O verdadeiro discípulo deve também reconhecer a Cristo, a Jesus como o Cristo, aquele que tem palavras de vida eterna. Vemos, portanto, o contraste que há entre os verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros discípulos permanecem na verdade e reconhecem a sua dependência dela, enquanto os falsos não a suportam. Entretanto, esse texto ainda nos apresenta uma terceira realidade. Versos 70 e 71. Veja aí na sua Bíblia. Assim está escrito, replicou-lhes Jesus, não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo.
Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nós vimos então que há verdadeiros discípulos e também falsos discípulos. E nesses últimos versos nós vemos que o verdadeiro mestre conhece os discípulos. Assim como aquele homem que viveu a vida inteira reconhecendo o diamante verdadeiro em detrimento do falso, o verdadeiro mestre conhece e reconhece os verdadeiros discípulos. E ele deixa muito claro quando Jesus reage à confissão de Pedro com mais uma pergunta. Ele mostra que aquilo que Pedro proferia, a confissão de Pedro, não era algo que Pedro havia feito, mas algo que havia sido feito nele. Jesus fala: eu vos escolhi. Foi eu mesmo que vos chamei. E em um número muito específico. De tal maneira que aqueles que abandonaram não representam esse número, mas eu chamei em número de 12. Contudo, um é diabo. Um é diabo. Quando Jesus diz isso, aqueles discípulos não entenderam. Eles só iriam entender o que aquilo representava mais tarde. Quando Jesus diz que um era diabo, ele não diz que um daqueles 12 era o diabo, nem dizia que era um diabo. O que Jesus quer dizer aqui é que apesar de ter sido escolhido e estar no círculo mais restrito daqueles que tinham sido chamados por Jesus, era a expressão do adversário, do inimigo da igreja, era a expressão do próprio Satanás, era a expressão do inimigo, daquele que veio para roubar, matar e destruir. Então o que Jesus diz é: eu escolhi 12, eu sei aqueles que creem, eu conheço os meus discípulos e eu sei que um deles, na verdade, é adversário. E aqui no verso 71, o autor, que é João, ele toma de novo a narrativa e ele explica aquilo que, quando ele escreveu o Evangelho, ele já compreendia, e ele discrimina acerca de quem Jesus estava falando. De Judas, filho de Simão Iscariotes. Veja que ele é bem específico. Ele não só diz Judas, ele não só diz Iscariotes, mas ele diz até o nome do pai do cidadão, para deixar bem claro que ele sabia exatamente quem o haveria de trair. Talvez você se pergunte: mas por que Judas não foi embora? Por que Judas não abandonou junto com os outros? E a resposta é relativamente simples. Porque seguir a Jesus ainda representava para Judas benefício pessoal. Judas era ladrão. Ele roubava dos recursos. É isso que nós vemos sendo apresentado no próprio Evangelho de João, no capítulo 12, dos versos 3 a 6, onde diz: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Para Judas ainda era proveitoso seguir a Jesus, para suas expectativas, porque ele era ladrão e ainda tinha moeda na bolsa, ainda estava caindo moedas nas bolsas. Mas chegou um momento em que ele preferiu
30 moedas de prata. Os falsos discípulos abandonam, mais cedo ou mais tarde, eles abandonam. Os verdadeiros permanecem, mesmo diante das oscilações, mesmo diante das falhas. Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu e ele permaneceu entre a comunidade daqueles que criam. Os verdadeiros permanecem. Eles reconhecem a dependência, mas os falsos, mais cedo ou mais tarde, eles abandonam por algo que lhes é mais precioso.